Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder, vem morar em meu viver. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor. Espero que você e sua família estejam bem. Graças a Deus, chegamos na nossa aula 3. Graças ao Senhor pela perseverança de cada um de vocês. E eu gostaria, antes de nós iniciarmos, de fazer uma oração. Cada um aí na sua casa puder me acompanhar, inclinando sua cabeça, fechando os olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Querido, maravilhoso, santo Senhor, queremos agradecer, Pai, por mais esse momento, essa oportunidade que temos de estudar as Sagradas Escrituras, mas essa oportunidade que temos, ó Pai, de conhecer mais do Senhor, conhecer mais o Seu Santo Espírito, que possamos, ó Senhor Deus, ter nossa mente, os nossos corações abertos para a Sua Palavra, e que possamos também, ó Pai, ter coragem para implantar tudo aquilo que aprendemos em nossas vidas, nas nossas ações. Queremos agradecer imensamente, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos abençoou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos amou. Muito obrigado pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, Pai, e o seu carinho conosco. Nós oramos no nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Vamos então à nossa aula 3. Na aula passada, nós estudamos os capítulos 3, 4 e 5 da nossa apostila. Foi bastante assunto, alguns me procuraram, né, para tirar algumas dúvidas, e eu acho isso ótimo, o interesse, né, e eu gostaria muito mesmo que ninguém ficasse com dúvida. Pode nos procurar, pode enviar mensagem, não importa o horário, dentro aí da nossa rotina, né, das nossas atividades diárias, nós vamos procurar responder a todos. E dentro do que me perguntaram, né, dentro dos assuntos, né, tem algumas coisas, alguns tópicos que nós vamos ver hoje. Então, teremos aí a oportunidade de debruçar sobre alguns temas que muitas vezes causam, né, de certa maneira, uma polêmica, interpretações e assim por diante. Então, hoje, dentro aí, se Deus permitir, né, nós estudaremos o capítulo 6 e 7, hoje. Hoje nós estudaremos capítulos 6 e 7. Então, na aula passada, nós falamos sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, né, do seu ministério. Então, do início ao fim do ministério de Jesus aqui na Terra, o Espírito Santo se fez presente e acompanhou nosso Senhor aqui. Falamos também sobre o Espírito Santo na vida dos apóstolos e nas particularidades para o ministério de propagação das boas novas e formação das Escrituras Sagradas, como o Espírito Santo atuou na vida dos apóstolos, testemunharam de Cristo e foram inspirados pelo Espírito Santo para obras específicas, dado naquele contexto em que eles estavam inseridos. E no capítulo 5, né, ainda falando um pouco da aula passada, estudamos sobre o Espírito Santo no início da igreja, Atos 2, né, iniciando a igreja para os judeus, e em Atos 10, entre os gentios. Então, é importante essa constatação para entendermos a razão de certas atuações especiais do Espírito Santo naquela época de inauguração da igreja no mundo e formação do Novo Testamento. Então, se assim o Senhor nos permitir, e dou graças pela perseverança de vocês, hoje na aula 3 falaremos sobre os capítulos 6 e 7 da apostila. Vamos iniciando então o que o capítulo 6 nos traz, a doação do Espírito Santo no livro de Atos e no Novo Testamento. Veremos nesse estudo como se deu a doação do Espírito Santo de Deus no livro de Atos e no Novo Testamento. Veremos qual foi o propósito, quais foram as pessoas que receberam e por que receberam o Espírito Santo de Deus.
Batismo com o Espírito Santo. Quem recebeu? Somente 2 casos na Bíblia, que nós falamos um pouco aí na aula passada, e hoje vamos ainda estender esse tema. Apóstolos, aos quais foram feita a promessa, lá em Atos 1, do 1 ao 5, e Cornélio e sua família, uma exceção, né? Então, aqui nós temos os casos onde a igreja estava iniciando entre os judeus e a igreja estava iniciando entre os gentios. Houve a manifestação, né? Eles receberam o Espírito Santo de forma singular, né? Com o poder, revestido de poder, que era a promessa feita a eles. Então, recomendo mais uma leitura aqui no livro de Atos. Aqui em Atos 1, do 3 ao 5. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Aqui Jesus Cristo falando diretamente aos apóstolos sobre essa promessa, né, sobre o batismo com o Espírito Santo que eles haviam de receber ali em Jerusalém. Atos 1:5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora, Atos 11, 15 ao 18. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então, aqui, Pedro, enquanto estava nessa ocasião iniciando a igreja entre os gentios, então, na leitura passada, nós vimos a promessa, e depois em Atos 2, né, teve o início da igreja entre os judeus, eles foram revestidos de poder, e falaram em línguas, né, nas línguas daquelas pessoas que estavam ali presentes, para que todos entendessem a pregação. E aqui em Atos 11, né, começando entre os gentios, então houve também esse batismo com o Espírito Santo, e aqui nós vamos na leitura entender que teve ali o seu propósito. Então Pedro entendeu que também a igreja estava sendo aberta, expandida entre os gentios. Atos 11, eu vou ler do 15 ao 18. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio, da mesma forma como foi com eles. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Então Pedro estava ainda, aqui nós estamos relembrando um pouquinho da aula passada, Pedro ainda estava ponderando, né, sobre essa situação em que agora a igreja também, os gentios fariam parte, graças a Deus, né, porque isso nos inclui, mas houve essa manifestação, né, aqui onde nós estamos no A, né, Cornélio e sua família, uma exceção, para que Pedro entendesse, ó, não, eles também fazem parte, não é agora só para vocês, né, para os judeus. Então, 2 casos na Bíblia. Confiar na palavra de Deus é fundamental para a vida eterna. Aceitar o que a Bíblia diz é aceitar a lâmpada que Deus promete aos pés daqueles que o obedecem. Quando cremos e ficamos nela, temos argumentos para viver a vida terrena de acordo com a vontade de Deus. Criamos um alicerce sólido. Isso nos ajuda a desapegar das coisas que aprendemos ou experiências que tivemos e que não estão na Bíblia. Então, tudo isso, tudo que a gente está vendo, e a gente não está nem na metade ainda, né, das nossas aulas, é para realmente a gente avaliar tudo aquilo que a gente tem de bagagem, entender o que de fato a Bíblia nos diz sobre esse tema e, acima de tudo, vivermos, né, de acordo com aquilo que o entendimento da palavra chegou até nós. Então, quem recebeu? Apóstolos, aos quais foram feita a promessa, né, batismo com o Espírito Santo,
Cornélio e sua família, ali no início da igreja aos gentios. Qual foi o propósito? Mais uma vez, dar poder para testemunhar Jesus, mostrar que Deus aceita os gentios na igreja. Então, eu estou sendo repetitivo aqui nessa parte, porque gerou algumas dúvidas, né? E inspirar os apóstolos. Como receberam? Diretamente de Deus, sem qualquer pedido ou participação humana. Então, veja, não houve ali nenhuma comitiva, grupo de oração, não foram para o monte, não ficaram clamando para receber esse Espírito Santo. Não, era uma promessa. Jesus nos instruiu e assim aconteceu. Então, não houve ali nenhuma participação humana para que acontecesse. Ah, esse aqui recebeu porque orou mais, esse aqui recebeu porque não havia nenhum pecado nele, ou coisa parecida. Não. Era um propósito, havia a promessa, Jesus instruiu, havia um propósito e um tempo para que aquilo acontecesse. Então, vamos em frente. Qual foi a duração? Só houve 2 casos, Atos 11, do 15 ao 17. Os propósitos foram cumpridos. No ano 62 depois de Cristo, Paulo disse que havia um só batismo. Imposição de mãos, bênção apostólica. Quem recebeu? Há vários casos na igreja apostólica. Então, ali, Estevão, Filipe, dentre 7 que receberam por imposição de mãos, né? Agora veja, os samaritanos, e aqui nesse ponto eu gostaria de fazer a leitura e também nós refletimos um pouco, né? Pausar um pouco aqui, porque isso pode nos levar ao entendimento, aqueles que ainda estão com dúvida sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Eu vou ler aqui então. Ó. Vamos analisar melhor essa parte dos samaritanos. Vou ler desde o versículo 5. Atos 8, eu vou ler a partir do 5. Atos 8, versículo 5 ao... Vou ler até o 19. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Esse Simão, o mágico aí, né? Seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, de fato, eram sinais e milagres de verdade, né? Que Filipe havia recebido diretamente dos apóstolos. Os apóstolos, seguindo aqui, Atos 8:14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, aqui, vamos um ponto de atenção. Então, os apóstolos em Jerusalém, né? Filipe havia sido enviado, havia recebido esses poderes por imposição de mãos dos apóstolos. Então, Pedro e João foram até Samaria, né? Os apóstolos, Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo
pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Então veja, Filipe estava lá, batizou em nome de Jesus, porém, para que eles recebessem esse poder, né, os dons miraculosos, houve a necessidade dos apóstolos Pedro e João, que um apóstolo representante fosse até lá para, de fato, impor essas mãos e eles receberem. Então, veja, se qualquer um pudesse passar, Filipe mesmo poderia fazer isso, já que ele já estava lá. Então, vendo Simão, né, o mágico, que o Espírito era dado com a imposição de mão dos apóstolos, ofereceu até dinheiro para que ele recebesse. E aí, ele pediu, né, dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo e assim por diante, quis negociar ali o poder de Deus. Então, só um ponto aqui para a gente guardar e prosseguir com a nossa aula. Então, os dois pontos aí para serem destacados, né? Então, Filipe já estava em Samaria, pregando o evangelho, porque ele mesmo não impôs as mãos sobre os recém-convertidos, e aí foram Pedro e João lá, né? Agora, só mais um ponto aqui em relação a Simão, o mágico. O que ele fazia? De quem as pessoas pensavam que eram esses poderes? Então, a gente vê claramente que nem todos os poderes ou milagres vêm de Deus, certo? Aqui é mais uma prova disso. Então, estava lá esse mágico, né? E muitos acreditavam que esse poder vinha de Deus, quando, na verdade, chegou o poder que vinha de Deus através dos discípulos, dos apóstolos, até ele se converteu. Então, quem recebeu? Estevão, Filipe, dentre 7, lá em Atos 6, os samaritanos, Atos 8, os 12 discípulos de Éfeso e Timóteo. Vamos lá, mais uma vez. Quais foram os propósitos? Confirmar a pregação, testemunhar e proclamar a palavra do Senhor, edificar a igreja. Como receberam? Pela imposição de mãos de um apóstolo. Qual foi a duração até a morte dos apóstolos? Então, aqui, Atos 8, 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos, então é uma passagem que a gente estava lendo agora, agora mesmo no slide anterior, dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Então, ou seja, né, a duração é até que todos os apóstolos morressem, né? E aí aqueles que eles impuseram as mãos diretamente carregariam esses poderes até a morte, porque eles dali não conseguiriam passar adiante, assim como Filipe não conseguiu passar adiante naquele caso em Samaria. E aqui, Hebreus 2, 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Entre os propósitos, edificar a igreja, 1 Coríntios 13, 8. 1 Coríntios 13, do 8 ao 13. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. Aqui, qual foi a duração, né? Até a morte dos apóstolos, até que o propósito fosse cumprido, até que a igreja atingisse a maturidade e viesse o que é perfeito. Essa leitura que a gente acabou de fazer. 1 Coríntios 13, do 8 ao 13. Então, aqui a gente viu os propósitos, mais uma vez, né? Desse batismo com o Espírito Santo, dos dons miraculosos, como eles receberam por imposição de mão dos apóstolos e qual foi a duração. E aqui, focando nessa passagem, né, que a gente acabou de ler, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, será destruído, desaparecerá. Então, esses dons miraculosos cessariam quando viesse o que é perfeito. E o que é perfeito? O que é em parte? Completo está em contraste com o que é em parte. O parcial é o conhecimento miraculoso e a profecia, que revelava a palavra de Deus oralmente. Então, eles ainda tinham o que era parcial, né? O Novo Testamento, mais uma vez, a Bíblia que nós hoje temos acesso no celular, no livro, na internet, que muitos tentaram destruir ao longo do tempo, ela está perfeita, completa. E o que era em parte era aquilo que estava sendo construído, né? Então, por isso que houve a condução daquele tempo da forma como nós estamos vendo nas Escrituras. Falaremos novamente sobre a duração deste dom. Na última aula, porém, será necessário expor agora para contextualizar o título da lição. Então, qual é a duração deste dom? O mais natural é concluir que o perfeito ou completo é a plena revelação dada ao homem no registro escrito do Novo Testamento. Como havia dito anteriormente. Esta revelação completa da vontade de Deus, fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, veio a ser possuída por todos no final do primeiro século. Quando o perfeito veio, o que era em parte se foi. Já que o Novo Testamento registra a vontade completa de Deus, os dons miraculosos não são mais necessários para proporcionar uma revelação adicional. Além da revelação completa pela vontade de Deus, observa-se também a morte de João, o último apóstolo de Jesus Cristo. Os dons miraculosos eram passados somente pelos apóstolos, através da imposição de mãos. E aí a gente tem várias passagens que testificam isso. Assim, concluímos que não há mais necessidade de milagres hoje em dia, porque o seu objetivo já foi atingido, confirmar a palavra de Deus. Então, veja, não confunda. Obviamente que Deus ainda pode operar milagre em nossa vida. Então, recentemente mesmo, nós estamos orando por muitos irmãos que estão enfermos, que pegaram Covid, e nós temos visto, né, eles recuperando, tendo alta. Então, se for da vontade de Deus, obviamente ele vai atender as nossas preces, ele vai operar milagres em nossa vida,
E a todo momento eu acredito que ele opera milagre em nossa vida, nos livrando, nos dando o sustento, e principalmente o maior milagre, que é a mudança de vida da pessoa, né? A conversão, que hoje é o maior milagre que pode acontecer. Mas, como foi naquela época, né? Os dons de língua, aquela cura específica, e na hora ali, a pessoa levanta, isso e aquilo, não acontece mais dessa forma, porque houve um propósito, e o propósito era para que o completo viesse. E o completo é a palavra de Deus pronta em nossa mão. Então, não existe mais nenhuma outra revelação que vai chegar para o Felipe, que vai chegar para alguém, e que agora, ó, recebi uma revelação de Deus assim, assim, assim. Não existe isso. Toda a palavra de Deus já está completa. E para que ela chegasse até nós, estando completa, houve a necessidade desses irmãos, dos apóstolos, e daqueles em que os apóstolos impuseram as mãos, fizessem esse trabalho de provar que eles estavam sendo enviados por Deus, testemunhar de Jesus Cristo, serem inspirados pelo Santo Espírito para escrever as Escrituras, e assim por diante. Então, cumpriu o propósito. Hoje, pela fé e pela palavra de Deus completa que nós temos em nossas mãos, já basta para que Cristo se revele em nossas vidas. Então, quando eu falo que eu preciso ver um milagre, quando eu falo que para eu acreditar na palavra de Deus, ou para acreditar que aquela pessoa está falando sobre Deus, eu preciso ver um milagre, eu ainda estou falando como um menino. Eu ainda estou no que é incompleto. Eu ainda estou no que é em parte. Eu estou negando o trabalho que tiveram lá no primeiro século e estou negligenciando aquilo que, pela fé, deveria ser minha caminhada hoje. Vamos em frente. Então, a revelação do Evangelho era para ser confirmada pelos milagres executados por Jesus e seus apóstolos. O Novo Testamento sendo formado, a igreja se iniciando. Hoje nós já temos o que é completo, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo recebido na conversão. Acho que eu pulei um slide. O Espírito Santo recebido na conversão. Quem recebe? Todos os que se batizam em Cristo. Quais os propósitos? Vários propósitos. Regenerar e renovar, Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o grande milagre é a mudança de vida, a conversão, a nova criatura. Aqui no quais os propósitos? Produzir nova vida. Romanos 8, do 1 ao 30, Gálatas 5, 16 a 25. Selar e garantir salvação. Efésios 1, 13 a 14 e 4, 30. Encher e conduzir o cristão. Efésios 5, 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Então, se encher do Espírito é se esvaziar de todo o resto e se encher da palavra de Deus. Se encher de adoração ao Senhor. Ajudar na oração. Habitar no cristão.
Como recebe? Por meio do batismo. Batismo é imersão. Então, no momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, né, e que precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas, nos arrependemos dos nossos pecados e somos batizados, né, reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e somos batizados na água, né, imersão, batismo significa imersão, ali nossos pecados são lavados e nós recebemos o dom do Espírito Santo. E aí, a partir disso, ele habita em nós. E tudo isso que nós vemos aqui nos regenera e renova, produz nova vida, e aí o milagre que agora está acontecendo em nós, sela e garante para a salvação, encher e conduzir o cristão, ajudar na oração, habitar no cristão. Entender qual a duração até a volta de Cristo. Efésios 1:13, eu vou ler aqui, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos, então, às conclusões. Aqui nós temos um gráfico do tempo, só para a gente ilustrar um pouquinho aí. Então, ser batizado com o Espírito Santo era apostólica, Atos 2 e Atos 10, em que nós estudamos, né? Os apóstolos recebendo a promessa, iniciando a igreja entre os judeus, iniciando a igreja entre os gentios, imposição de mãos, então, os apóstolos passando diretamente com a imposição de mãos, e aí, o que chega até nós agora, receber o Espírito Santo na conversão, Atos 2, 38, até que Cristo venha ou sejamos levados. Imposição de mãos. Podemos até considerar que, após a morte dos apóstolos, ainda existiam aqueles dos quais receberam a imposição de mãos e que viveram ali uns 100 anos, mas esses não podiam transmitir tais dons. Isso a gente vê claramente nas Escrituras. Receber o Espírito Santo na conversão. Paulo escreveu aos Efésios em mais ou menos 60 depois de Cristo. Nessa ocasião, ele já mencionava a existência de apenas um batismo, o que confirma que o que ocorreu em Atos 10 foi o segundo e último batismo com o Espírito Santo, o batismo acompanhado daqueles poderes. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí, nós vamos iniciar o capítulo 7. E o último capítulo que nós vamos estudar hoje, se assim Deus permitir. Como saber se o Espírito Santo está atuando em nós, né? O Espírito Santo na vida dos cristãos. Como saber se ele está atuando em nós? Jesus disse que a árvore é conhecida por seus frutos. Mateus 12, 33. Assim, se o Espírito está em nós, vamos produzir fruto do Espírito. A principal atuação do Espírito Santo não ficou restrita ao primeiro século, mas ocorre nos dias de hoje. Então, houve lá a forma como o Espírito Santo atuava naqueles irmãos, com o propósito para aquela ocasião, mas hoje, com certeza, e graças a Deus, ele atua em nós, sim. Essa atuação é o que ocorre na vida dos cristãos. Cumprimos o dever de dar ênfase sobre as consequências dessa atuação na vida de cada cristão. O que o Espírito Santo faz?
Então, que nem a gente já comentou no capítulo anterior, o Espírito habita nos cristãos. Consequência prática, viva uma vida santa, não despreze a igreja. Eu vou ler aqui Romanos 8, 9 e 10. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, essa responsabilidade de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós nos traz aí a necessidade de viver uma vida santa e não desprezar a igreja. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Então somos a igreja. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Item B, o Espírito sela o cristão. Consequência prática, não peque, não entristeça o Espírito. C, o Espírito é o penhor da herança do cristão. Consequência prática, vamos ser fiéis até o céu. Eu vou ler aqui 2 Coríntios, do 5, 2 Coríntios 5, do 5 ao 7. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O Espírito fortalece o cristão. Efésios 3:17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Enchei-vos do Espírito, né? E como eu me encho do Espírito? Como eu encho do Espírito? Me alimentando bem, né? Me alimentando o quê? De alimento físico. Me alimentando da palavra de Deus, né? Trazendo entendimento e a prática da palavra de Deus para a minha vida. Dessa forma eu me encho do Espírito. O Espírito conforta o cristão. Orai no Espírito, né? Ele nos traz conforto. Então, aqui sobre ser cheio do Espírito também, ó, Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É dessa forma que a gente se enche do Espírito, se esvaziando de pecado, se esvaziando de tudo da carne, né? Tudo que esse mundo nos traz, que nos distancia do Senhor. Aí, sobre a atuação do Espírito descrita em Romanos 8 e em Gálatas 5, iremos estudar em outras lições e, portanto, não iremos falar disto nessa aula. Então, o que o cristão deve fazer? São 5 ordens que devemos cumprir para a melhor atuação do Espírito de Deus em nossa vida. Não apagueis o Espírito. Esse termo que também gera dúvida em alguns, né? Acho que me procuraram também para falar sobre isso, como que se apaga, né? E aí, no contexto aqui de 1 Tessalonicenses 5:19, ó, não apaguem o Espírito.
Aí lendo os versículos seguintes, né? Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então, no contexto, significa não desprezar a pregação, mas ser alguém que busca aprender o que é bom e fugir do mal. Então, apagar o espírito é você receber a palavra do Senhor, você estudar, você ler e simplesmente você desprezar aquilo que chegou até você e é palavra de Deus. Não entristeçais o espírito, Efésios 4:30, e no contexto significa não peque. Então, qual a forma de, nesse relacionamento pessoal com o Santo Espírito de Deus, a gente pode entristecê-lo, né? Apagá-lo é desprezar tudo aquilo que chega de conhecimento da parte de Deus para a gente. E entristecer é viver em pecado, né? Não devemos viver no pecado. Devemos ser santos, como é santo aquele que em nós habita. Então, somos o templo do Espírito Santo. Não devemos entristecê-lo, devemos nos alimentar das coisas do Senhor, das coisas do alto. É claro que, infelizmente, ainda estamos na carne e, hora ou outra, o pecado pode bater a nossa porta e a gente cair. Nós temos que ser rápidos em não nos entregar. Chegar diante do Senhor, pedir perdão e seremos limpos daquele pecado, né? O Senhor tem o poder de nos perdoar hoje. E seguirmos em frente. Andai no Espírito, ainda falando daquelas cinco atitudes, né? Em relação ao Espírito Santo. Andai no Espírito, Gálatas 5:25. No contexto significa, não obedeça aos impulsos do pecado e também não obedeça ao legalismo falso. Vamos ter uma vida onde o Espírito Santo é o ambiente e o guia. É um exercício de fé e também o exercício da palavra de Deus. Orai no Espírito, no contexto significa aproveite dos recursos de Deus na edificação e ore com a força adquirida pela edificação espiritual. Deus e Jesus atuam em nós pelo Espírito. Nossas orações devem ser mergulhadas no Santo Consolador. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18, que no contexto significa estar sob influência, controle do Espírito. E quando isso ocorre? Pelo estudo o que a gente está fazendo agora, pelo bom uso do tempo. Então, você poderia estar vendo qualquer outro vídeo nesse momento, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu dedicar um bom tempo ao Senhor, dedicar ao estudo, pela vida controlada, né? Pelo domínio próprio e pelo culto a Deus. Então, são formas aí de nós nos alimentarmos, né? Da gente se encher do Espírito. Ah, tá cheio do Espírito Santo. Não é nada sobrenatural, não é nada que precise ser provado de forma milagrosa, vamos dizer assim, né? Mas é pela mudança de vida, pela mudança de comportamento, pela conversão. Então, é por se alimentar da palavra de Deus, por utilizar bem o nosso tempo, colocar essa palavra em ação nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos controlar diante de situações em que o pecado pode tomar conta, em que nós somos tentados naquilo que somos fracos. Então, ter esse controle e cultuar a Deus, né? Não somente no primeiro dia da semana, em que a palavra nos diz que devemos cultuar o nosso Deus, né? Em comunhão, no caso, mas a nossa semana toda deve ser um culto ao Senhor. Naquilo que nós estamos trabalhando, naquilo que nós estamos estudando, naquela conversa que estamos tendo com amigos, daquele grupo de WhatsApp, a todo momento, sendo a morada, sendo o templo do Santo Espírito de Deus, nós devemos, nas nossas atitudes, ter uma vida controlada e cultuar ao nosso Deus. E existem vários exemplos deste mandamento sendo cumprido pelos nossos irmãos do primeiro século. Vocês podem abrir essas passagens aí.
Então, vamos às conclusões. O Espírito já está em nós, né? Naqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e se batizaram em nome de Jesus, né? Nas águas. Cumpre-nos dar-lhe espaço para atuar, e damos espaço quando estudamos as Sagradas Escrituras. Desta forma, ele estará nos influenciando nas coisas maravilhosas que Deus tem reservado para mim e para você. Estudaremos Gálatas 5 e Romanos 8 em outra ocasião, caso surja alguma dúvida. Desculpa que caiu meu microfone aqui. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Espero você na próxima aula. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Fique na paz do nosso Senhor. Abraço a todos e até a próxima.